No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina do Córrego do Feijão, da empresa Vale, se rompeu, deixando um rastro de lama e rejeitos de mineração pela cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O líder do conhecimento veio conversar com o doutor Aurélio Teodoro Fontes para entendermos melhor o que aconteceu. O doutor Aurélio atua na área de licenciamento e avaliação de impactos ambientais. Bom dia, doutor Aurélio, tudo bem? Bom dia. Bom, primeiramente a gente gostaria de entender melhor o que são essas barragens e qual é a relação delas com essa parte de mineração. Quando você faz o beneficiamento do minério, né? Ou seja, quando o que é beneficiar? Né? Você tornar o minério utilizável, né? Porque ele está misturado com outras coisas. Então você precisa separar o que é aproveitável, no caso da barragem que rompeu, né? Foi para você retirar ferro da natureza. Então o ferro não está bonitinho sozinho. Então quando você separa ele daquilo que está em torno dele, você gera um rejeito. E esse rejeito, se ele foi gerado usando água, você precisa armazená-lo na forma de uma barragem, que foi o que aconteceu, né? O beneficiamento foi feito utilizando água, e aí o que sobrou, que não era ferro, que podia ser comercializado, utilizado na indústria, eu tive que colocar numa barragem. Certo. E quais são as políticas que deveriam ter sido adotadas pela empresa para poder evitar esse tipo de tragédia? Bom, quando você tem uma barragem, existem normas técnicas, existem leis, existe até uma política nacional de segurança de barragens, né, que traz lá várias coisas que devem ser feitas para você evitar que aconteça um acidente, né? Você tem um risco que ele acontece. Esse risco, ele é previsível, né? Ele é até classificado. Você sabe se ele é alto, se ele é médio, se ele é baixo. E aí existem formas de você, durante o tempo de existência, de vida dessa barragem, você ir analisando se algo não está de acordo com deveria ter sido, o que foi pensado no projeto, né? Está sendo executado e está sendo mantido da forma como deveria, né? E certamente ali algo deu errado, ou seja, algo não foi feito. Um acidente desse não acontece sem dar avisos, né? Porque você tem um rejeito, como eu disse, foi utilizado água, então essa água ela tem que ser drenada, por exemplo, uma possibilidade, né? Se ela é drenada, você tem canos por onde essa água sai embaixo. Então a água vai descendo da barragem, né? Só em cima vai sobrando a parte seca. E aí chega lá embaixo, eu tenho a barragem propriamente dita, e essa água tem que ter uns canos embaixo para sair. Se esse dreno, por exemplo, entope, se começa a entupir, se eu não mantenho ele em condições de drenar essa água, vai aumentar a pressão na parede da barragem e ela rompe. A pressão geralmente não, sempre é embaixo, maior, né? Porque você tem o peso, fazendo peso, esse peso vai pressionar a parte de baixo dessa parede, que é a barragem, ela vai romper embaixo e vai tudo embora, né? Então, se você não faz um monitoramento, se você não faz análise, se está aumentando a pressão nessa parede, se o dreno está funcionando direito, isso dependendo do tamanho da barragem, tem leis que falam, cada 15 dias, cada 30 dias, ou normas, né? Portarias da Agência Nacional de Mineração, do antigo Departamento de Proteção de Recursos Minerais. E se os planos de segurança têm que ser renovados a cada 5 anos, 10 anos, dependendo tudo do tamanho do risco que já foi previsto quando da execução do projeto. E esses rejeitos, eles são contaminados, então isso causa um impacto muito grande. O rejeito do minério de ferro, ele é classificado como inerte. Ele não, é lógico que tudo assim, eu tenho um elemento tóxico, né? Mas que ele está em pequenas concentrações, ele não vai me fazer mal. Entendeu? Tudo que é em excesso faz mal, na verdade, né? Então, o minério de ferro, quando você tira aquilo que é rejeito, sobra o ferro mais fino, que eu não consigo agregar e vender como ferro, né? Um pouco de sílica, que também é algo que está no solo ali, um quartzo, e areia, ou seja, é um material inerte, é solo. Na verdade era um solo que tinha uma mata em cima, normal, eu tirei a mata, que já é um belo impacto. E depois eu vou desmontando esse solo, esse morro, vou lavando esse solo, separo o que é ferro, que eu posso vender, e aquilo que eu não vendi já era solo, entendeu? Já estava lá, eu planto a minha verdura.
É lógico que se você concentra muito, pode se tornar tóxico. Mas no caso do rejeito do ferro, ou se eu usei alguma química para separar, né, que é o caso da mineração de ouro, que você usa mercúrio, né? Ou se você tem alguma coisa que ao longo do tempo está no ferro, como o arsênico, se ele fica muito tempo depositado, o arsênico começa a se liberar dentro da barragem. Então, se é uma barragem muito antiga, que é o caso de Brumadinho, que ela é da década de 70. É de 70. Então, aquele resíduo que está lá desde 1970 e coisa, o arsênio, né, ele pode ter se dissolvido nessa lama, ele pode estar livre, vamos pensar assim, e ele é cancerígeno. Mas, como classificação, não. O rejeito do minério de ferro, ele é inerte. Né? Inerte, ou seja, ele não é tóxico, né? Ele não faria mal. Mas ele pode passar por um lugar onde tinha alguma coisa tóxica no fundo do rio, por exemplo, e revolver. Aconteceu isso em Mariana. Começaram a achar concentrações de metais pesados, de antigas mineração, que a lama de Mariana, né, do fundão, né, da represa, que ela revolveu o fundo de minérios antigos e trouxe esse metal pesado para a água. E aí sim, se tornou tóxico. Né? Ainda, a Mariana já se sabe disso. Né? Há estudos disso. Brumadinho, provavelmente, que é uma região de mineração de outros minérios, então essa lama, apesar de originalmente ela não ser tóxica, ela vai se tornar tóxica, porque ela vai misturar com metais pesados que estavam lá, quietinhos em algum lugar lá de minerações antigas. Causando um grande impacto, né? Em relação à toxicidade, trazendo aí contaminação, né? Mortes por contaminação, além das mortes que já houve pelo impacto da lama. Para esse tipo de atividade, existiria uma alternativa a essas barragens, uma maneira de... Sim, mesmo havendo... Lógico que a gente sempre busca rejeito zero, né? No lixo, que é mais conhecido, nós já fala lixo zero, reciclar. Por mais que você recicle, você precisa ter material que consiga ser reprocessado e que tenha mercado. Né? É uma cadeia produtiva, um ciclo que é difícil, né? De você ter um rejeito zero. Então, para a mineração, há também essa perspectiva de você usar, por exemplo, se você está falando de solo, eu posso fazer tijolo, posso fazer bloco, se você está falando de sílica, eu posso fazer cimento, né? Mas tudo dentro de uma proporção, né? Sempre vai sobrar, vamos supor que ainda, ao longo do tempo, ainda sobra um rejeito. E aí vem essa parte que isso sim, já é a curto prazo, que pode se tomar cuidado, né? Não ter esse tipo de barragem para esse tipo de rejeito. Que é a barragem que traz mais risco, né? Porque ela é uma barragem feita com o próprio rejeito, que é uma lama, que é uma coisa que eu não tenho, difícil eu controlar a resistência. Se eu pego uma pedra, faço um ensaio de laboratório, tem tal resistência, eu construo só com essa pedra, eu sei exatamente, é muito mais fácil de controlar, né? E faço uma paredona lá, ou um concreto, ou mesmo com um solo bom, né? Com seco e tal, e controlo esse solo, e faço essa barragem, e depois encho de rejeito, essa barragem. Agora, se eu vou pondo o próprio rejeito, e vou fazendo ele secar, e vou pondo ele um em cima do outro, eu vou aumentando o peso, e ainda vou pondo ele em cima do próprio rejeito, que seria a fundação, né? Como se eu construísse uma casa em cima de uma lama. Certo. Mas parte da barragem era isso. Parte da barragem, parte da parede que tinha que segurar a lama, estava em cima da própria lama. Ou seja, é a mais barata, é a mais rápido, é a mais maleável, aumentou a produção, já faz rapidinho, não preciso trazer material, terra boa de 200, 300 quilômetros, entendeu? Já está lá. Mas é a pior possível em termos de segurança. Dito pela Vale, por isso que e já tinha sido dito antes, elas já estavam sendo... desde Mariana, que era o mesmo tipo de barragem, é o mesmo tipo, exatamente o mesmo tipo, só que lá o pior porque lá visualmente já havia problemas, havia as trincas, essa não, né? Mas provavelmente havia já algum aviso de pressão, alguma coisa que tinha. Mas a de Mariana era até pior. Mas era essa barragem, então, como era a mesma de Mariana, já houve essa política de encerrar esse tipo de barragem, mesmo eu ainda tendo rejeito. Né? Outros tipos de barragem, que aí a jusante, outras técnicas, né, para você fazer uma barragem de contenção desse rejeito, mesmo ainda havendo rejeito. Ou não usar água também, né? Metodologias que usam, que não a seco. E aí, em vez de barragem, você tem montanhas.
você tem pilhas, leiras, né? Assim, Certo. você empilha o material seco, você não tem mais água. Não tem água. Usa menos, mas é lógico que aí também tem uma questão de você ter que ter um solo mais rico em ferro, para você poder já eliminar o uso da água, né? 100%. Tem uma questão econômica envolvida. Mas é a questão da sociedade decidir o que vale mais. Correto. Eu acho que a quantidade o impacto humano dessa vez, como o pessoal já falou, né, foi muito maior que Mariana, então o peso vai ser bem maior e eu acho que então o peso do dinheiro vai ser bem menor. E aí você pode utilizar essas técnicas com menos água, diminuir a quantidade de rejeito, tudo custa, mas os impactos, né, São grandes. custam muito mais. Né? Sim, com certeza. Doutor Aurélio, muito obrigado por essa conversa, foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado também. O Ilha do Conhecimento agradece. Até a próxima.